Fala galera, aqui é novamente o Guerreiro, então vamos para mais uma revisão crítica de termodinâmica 1 do curso de Engenharia Química da UERJ. Show! A questão é essa aí, né? Eu já estou dizendo antemão para vocês que a unidade do CP está errada, faltou um Kelvin aqui embaixo, ou um Celsius, alguma coisa assim, tá bom? Vocês podem dar um pauser para ler a questão enquanto eu vou para a resolução. Do enunciado, a gente sabe que a transformação é isentrópica, então o nosso ΔS ele vai ser igual a zero, né? Mas, guerreiro, para que eu vou pensar em ΔS se eu quero calcular ΔH? Porque a gente precisa saber a temperatura para poder calcular o ΔH. Como assim? Olha só. A gente sabe que o comportamento dos gases ele é ideal, então a gente tem aquela fórmula de entropia para gases ideais, né? Considerando temperatura e pressão. E aí, a gente precisa achar a temperatura final. Mas, guerreiro, ele já botou aqui que a temperatura final é igual à temperatura de saturação, né? Sim, por que a gente faz isso? Se a gente considera que esse ΔS1 que eu botei é todo ΔS, ele seria zero. E aí, né, a gente já tem todos esses dados, menos a temperatura final, a gente acharia que a temperatura final seria menor que a temperatura de saturação. Ou seja, o gás ele condensou completamente. Então, a gente teria aí uma incoerência, porque a gente estaria usando a entropia de gases, né, também para a parte líquida, o que estaria errado. Então, a temperatura final dessa parte, pelo menos, é a temperatura de saturação, ok? Então, a partir disso, a gente sabe o quê? Que a gente tem condensação de parte do vapor. E como é que a gente vai achar essa condensação? Olha só, a gente sabe que a entropia relacionada à condensação é isso aqui, né? É o ΔH de condensação, que é menos o ΔH de vaporização, sobre a temperatura que ele ocorre, que é a temperatura de saturação, vezes o quê? Vezes o X do líquido, ou seja, que é a fração do vapor que foi condensado de fato. E a gente vai pegar o ΔS1 e o ΔS2, somar e igualar a zero, porque eles são ΔS total, aparentemente. Aí a gente vai achar o nosso X do líquido. Mas, guerreiro, como é que eu sei, por exemplo, que ele não condensou completamente? Porque o meu X do líquido, ele dá entre 0 e 1. Se o meu X do líquido desse maior que 1, aí eu ia ter um problema de fato. Eu poderia ter que considerar a outra parte do processo e continuar. Mas nesse caso ele deu entre 0 e 1, então vamos que vamos, né? E a partir disso a gente já sabe tudo do processo, vamos calcular a entalpia. Primeiro, a gente tem a variação sensível, né, que está relacionada com a diferença de temperatura, que a gente sabe que a temperatura final é a de saturação, T0, ok. E aí também tem a variação latente, que está relacionada com a mudança de fase, né, que a gente sabe que é isso aí. A gente já achou tudo isso, vai pegar as entalpias e vai somar e acha a entalpia total do processo nessa parte, ok? Bom, nessa segunda parte a gente vai ter algumas condições parecidas, só que a gente tem que usar a tabela de vapor agora, né? Então a gente sabe que a transformação é isentrópica, então a gente vai falar agora de S, não mais de ΔS, né? Ou seja, a entropia do início é igual à entropia do final. Então vamos calcular a entropia do início. A gente vai lá na tabela, simplesmente, e vai olhar, olha só, pressão de 500 kPa que está aqui, né? E aí a temperatura de 300, que é o que ele dá lá, é essa última coluna. Então, olha só, vamos procurar o S aqui. Pimba, o nosso S inicial é esse 7,4614, ok? Só que a gente sabe que o S inicial é igual ao S final, porque é isentrópico. Então, né, só que o que acontece? A gente tem uma mudança na pressão. Agora a pressão diminuiu, foi para 50 kPa, e aí a gente vem aqui, exatamente nessa parte da pressão. Só que aí, olha só aqui a coluna de vapor saturado, né, que é essa coluna aqui. Olha a entropia dele, do vapor saturado. Ela é maior que a entropia final. Então, o que a gente sabe? Que houve condensação. Porque se a entropia está menor que a entropia de vapor saturado, ele condensou, beleza? Então, a gente tem que calcular essa condensação também. Lembrando aqui, só para a gente pegar, o H1 também, né? Que é o H inicial do processo, que a gente vai usar ele depois. Que é esse que eu estou circulando agora, de 3064,8. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, então agora a gente precisa descobrir a parte condensada e como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer uma média, né? A gente sabe que o S é o S2, é o S1, né, que a gente viu lá, 7,4. E aí a gente tem que essa média vai ser uma média ponderada pelas frações de vapor e de líquido, né? Onde esses SV aqui é a entropia do vapor saturado e SL é a entropia do líquido saturado, ok? E a partir disso a gente vai achar o XV e o XL. Pô, mas aí são duas incógnitas. Não, na verdade é só uma. A gente sabe que
a soma das frações sempre dá 1, né? A gente tem que ter isso em mente. Então, achando o xv e o xl, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa e achar o h final, tá bom? Aí eu trouxe aqui novamente a tabela para a gente poder dar uma olhada. Então, olha só, a gente tem aqui vamos achar o xv e o xl primeiro, né? A entropia do vapor saturado é essa aqui, né, de 7,5, e a entropia do líquido saturado é essa aqui de 1,09. Aí, a partir disso, a gente joga na primeira equação, acha o xv e o xl. E depois, já com o xv e o xl, a gente vem para entalpia, né? A entalpia do vapor é essa aqui e a entalpia do líquido é essa aí. Logo, a gente tem a entalpia final do processo. E para descobrir a variação, é só pegar a entalpia final, que eu chamei de H2 aqui, menos o H1 que a gente viu lá no início, ok? Valeu, galera, muito obrigado. Espero que tenha ficado claro. O vídeo foi um pouquinho maior do que eu esperava. Então, se gostaram, curtam, compartilhem e ativem o sininho para mais. Valeu e até a próxima!